Nós começamos com a casa construída na rocha, para a gente aprender como é que nós podemos construir a nossa casa na rocha, porque se ela estiver na rocha, vai vir as tempestades, vai vir as lutas, mas eu vou estar firme, vou estar em pé e vou estar vitoriosa, né? Porque a vitória, ela não é uma coisa mágica. E aí é que entra aquelas pessoas que vivem voando, falo dos os espirituais, né? Que vivem voando como se tudo fosse acontecer magicamente. E não vai acontecer. Você já percebeu, né? Alguns já perceberam, outros ainda não. Mas você já percebeu que não vai acontecer assim. Que não vai ser mágica. Vai ser na construção na rocha. Se você tiver solidificado na rocha, construído na rocha, a sua vida, a sua casa, que a casa é a sua vida, construída na rocha, você vai passar as coisas e você vai estar firme. Senão, você vai ficar assim e você vai morrer na praia, né? Você vai se acabar porque você não está firme. Então, aquele que fica só esperando a mágica, ele não vai bem, porque uma hora ele vai cair, porque não vai acontecer a mágica que ele quer e ele vai se afundar. Então, a ideia da gente fazer esse construindo a casa na rocha é para que a gente desenvolva uma vida firme, porque a vida firme em Deus vai seguir, cada um vai ter as suas coisas aí, suas lutas, suas dificuldades, cada um tem a sua história, que só o Senhor conhece, mas vai ter firmeza na sua vida, vai chegar lá no final e vai falar assim: combati o bom combate, venci, estou aqui, como aqueles apóstolos faziam. É o ensinamento que a Bíblia nos dá. E eu quero pegar aqui, vocês podem pegar o Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Deus me deu 2 passagens para hoje. Apocalipse 3, versículo 14 em diante. Era o que Deus me trazia, né? Porque que é a passagem que ele fala para o anjo da Laodiceia, né? O anjo dessa igreja. Talvez Deus esteja falando para nós, né? Diz assim, capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tua conduta, não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, assim, porque és morno, nem frio nem quente, estou para te vomitar de minha boca. Pois dizes: sou rico, enriqueci-me e de nada mais preciso. Não sabes, porém, que és tu o infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te a comprar de mim ouro purificado no fogo, para que enriqueças, vestes brancas para que te cubras e não apareça a vergonha da tua nudez, e um colírio para que unjas teus olhos e possas enxergar. Quanto a mim, repreendo e educo todos aqueles que amo. Recobra, pois, o fervor e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir com meu Pai, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor concederei sentar-me comigo no meu trono. Assim como eu também venci, estou sentado com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No versículo 21 ele fala assim: ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu também venci, estou sentado no trono. Quero falar primeiro disso aqui, que
uns 2 meses atrás, Deus trouxe a Jerusalém Celeste, a casa celeste. Enquanto estamos aqui construindo, porque estamos construindo, tá, gente? Não tem negócio de descansar. Não tem negócio de, eu estou cansado, eu não aguento mais, eu preciso parar. Vai parar de quê? Vai parar de viver? Não tem como, você está na vida, não tem parada. A vida é um dia após o outro sem parada. Quem ficar parado não está construindo nada. Se você ficar todo dia descansar, eu tenho que dar uma pausa, você vai perder, porque a vida é contínua, ela não para, o tempo inteiro ela continua, vai parar numa hora que acabar. E aí ele fala assim, que ao vencedor desse processo que é a vida, aquele que vencer nesse processo, sentará comigo. Que então a gente entende o que é Jerusalém Celeste. Então, o que eu estou construindo aqui, eu estou fazendo o meu local da Jerusalém Celeste, aquele que eu vou ficar. Não está separado, não está longe, está aqui, o outro está aqui, está comunicando que você está fazendo, você está construindo para depois você estar nesse lugar. Nessa Jerusalém Celeste, que conforme a Bíblia fala, o Apocalipse mesmo, fala que é lindo, de pedras preciosas, de ouro, maravilhoso, um lugar, né? E cada um vai ter o seu lugar na Jerusalém Celeste. E que a gente não se iluda, quando a gente escuta, não, morreu, foi todos para o céu, será? Construiu o quê? O que construiu aqui? O que construiu aqui é o que vai ter lá. Não está separado, não está distante. Agora, porque morreu, vai todo mundo para o céu? Que você construir, você vai ter. E aí tem aquela parte que eu acho maravilhosa para mim, quando eu descobri isso, que eu estou construindo para o céu, para a minha Jerusalém Celeste, para a minha casa na eternidade. Estou construindo aqui. E tem a maravilha que eu posso pegar de lá e trazer para cá. Isso quando eu descobri, quando eu li lá, até falei no grupo, daquilo que não se vê e que se torna visível. Quer dizer, que vem da eternidade para cá e se materializa. Por isso que eu posso rezar para ser curado, por isso que eu posso rezar para mudar a situação, por isso que eu tenho que não aceitar o que está acontecendo e falar, não aceito isso não, quero a graça de Deus aqui, quero que mude essa situação. E aí você consegue captar da Jerusalém Celeste para a sua vida aqui na Terra e as coisas mudarem. Vocês estão entendendo por que eu posso rezar para mudar as coisas? Senão a gente falava, não dá para mudar nada, vamos seguir assim e vamos ver o que vai dar. Não. Essa passagem que está lá, eu não me lembro mais aonde, mas ela é do Novo Testamento, fala que os homens de fé creram naquilo que não existia. Abraão, quando o Senhor falou, vai que eu vou te dar uma terra e uma multidão de pessoas, não tinha nada, não tinha um filho, não tinha terra nenhuma. Mas ele foi e nessa fé pegou da Jerusalém Celeste, trouxe para a terra. E aí ele construiu na terra. Vocês estão entendendo que eu tenho que construir, mas eu posso pegar do céu, da Jerusalém Celeste. E de lá eu pego a graça para mudar aquela situação. Eu pego a graça para construir de maneira diferente. Eu pego a graça para libertar aquela situação que está amarrada, que está bloqueada na minha vida. É assim. Como é que eu consigo isso? Com a oração. Aquele que ora consegue. Aquele que vai na fé, clama diante de Deus, pede para mudar, não aceita aquela situação, fala não, tá, o médico falou que vai morrer, mas eu não aceito, não vai acontecer isso. Não aceito, não vai acontecer. Está falado que vai destruir, mas eu não aceito. Porque eu vou pedir lá na Jerusalém Celeste. Essa é a nossa possibilidade de construir diferente aqui na Terra. Senão nós estamos fadados a ser a vida toda ruim, né? Vai ser problema em cima de problema e coisa ruim em cima de coisa ruim. Não. Quando eu tomo essa postura de fé, aí eu posso mudar aqui na Terra. Então vocês estão entendendo que não dá para separar a Terra
da Jerusalém Celeste, da eternidade. A gente não separa, não está separada, ela está junto. Vamos entender isso para a gente não ficar acreditando em coisa mágica ou acreditando que não vai acontecer nada. Então, são coisas que precisam de entendimento para que eu possa mudar. Então, eu tenho que entender, não esperar a mágica. Ah, não, então eu vou fazer todas as orações e vou fazer uma mágica. Não, você não vai conseguir. Você tem que entender o que está acontecendo, ir lá diante de Deus, clamar a Deus que aquilo seja mudado, e aí quando você consegue, aquela graça vem e muda a história, muda a coisa concreta, a vida. Ela vai ser mudada, mas é desse jeito, é com esse esclarecimento. E aí ele fala isso, ó, se você vencer todas essas coisas aí, você vai ficar comigo nesse lugar, que eu não sei também como é que é, né? Não sei onde é que é, não sei como é que é, nada disso, só sei o que a Bíblia fala. Então, você vai ficar lá, você vai para esse lugar, se você conseguir, se você vencer. Aí ele vai dando para nós as instruções e vai falando como é que você consegue. Ó, ele fala assim, quanto a mim, repreendo e educo todos aqueles que amo. Recobra, pois, o fervor e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então ele fala que tem uma chance, que é abrir a porta para ele. E só tem essa chance, tá? Segundo o meu entendimento aqui da Bíblia, só tem essa chance. Você tem muitos caminhos no mundo, faça isso, faça aquilo, vai em tal coisa, vai... Não, tudo bem, você tem essas coisas do mundo, você não tem que ignorar. Mas você tem que deixar o Senhor entrar nas coisas. Você tem que abrir a porta e falar, Senhor, entra nessa situação. Senhor, entra nessa história. Senhor, entra nesse fato que está acontecendo. Por isso que fechar os olhos não é bom. Fingir que não está acontecendo não é bom. Fechar os olhos para a situação real não é bom. Tá? Muito difícil, por exemplo, é você olhar a situação, quem é pai e mãe aqui sabe. Muito difícil é você olhar a situação do teu filho, né, e enxergar a realidade. Porque o que os pais e as mães fazem? Fecham os olhos. Não, meu filho é maravilhoso, minha família é maravilhosa, porque é muito difícil, eu entendo, eu sei bem como é que é. É muito difícil você ver. E você tem que enxergar a realidade. Quando você enxerga a realidade, você pode abrir a porta para o Senhor e falar, Senhor, entra aqui, ó, que a situação é essa. Senhor, entra aqui, que o Senhor pode mudar essa situação. Eu posso transformar essa situação com o Senhor. E veja que o Senhor fala, eu bato, quem quiser abre. Só quem quiser. Quem não quiser não vai abrir e vai ficar. E pronto. Não sei o que vai acontecer, não me compete a mim, não compete a gente julgar ninguém. Simplesmente vai seguir. O Senhor está sempre ali falando assim, você quer? Eu bato, você abre, eu entro. Quando eu entro, eu vou fazer a diferença. E ele fala desse jeito, ó, que é uma coisa que ele fala assim, eu repreendo e educo todos aqueles que amo. Então, não significa que você vai estar certo. Não, às vezes ele vai entrar e vai falar assim, ó, precisa mudar essa situação, precisa consertar isso daqui, precisa alterar essa situação. É assim que ele vai fazer, com toda a sabedoria que ele tem de nos ensinar. Então, mas precisa... Qual é a nossa chance? Quando eu abro a porta. Porque se eu não abrir, não vai acontecer. Se eu não abrir, não vai mudar. Se eu não abrir a porta para o Senhor entrar e educar, corrigir, arrumar, não vai acontecer nada, vai ficar tudo igual. Sabe como? De geração em geração. Olha para trás da sua vida. Olha para a tua família. De geração em geração, vai repetindo. Vai acontecendo a mesma coisa. É ou não é? Você já não percebeu isso?
Quem enxerga mais um pouquinho sabe que vai repetindo, vai acontecendo as mesmas coisas. É que a gente nem sabe mais o que aconteceu com a avó, porque eles não contam, né? Agora já virou tudo quieto, ninguém fala nada do que aconteceu nem com a avó. A gente deveria saber o que aconteceu com a avó, com a bisavó, com as famílias, saber. Para saber o que é que precisa de abrir a porta para o Senhor entrar. Entra, Senhor, e arruma isso daqui. Porque vai acontecer. Sabe por que vai acontecer? Porque é a lei de Deus. E Deus não vai mudar a sua lei de jeito nenhum. Lembra do mês passado? Que a gente falou sobre a hereditariedade, aquela coisa que vai passando de pai para filho. Não, o Senhor não vai mudar. Sabe por que Ele não vai mudar? Porque é a lei dele. Ele criou o homem assim. Ele criou o homem que tem um pai e uma mãe e herda toda a genética do pai e da mãe. E vai formando seres únicos, que não são iguais aos outros, todos são únicos. Mas vieram no pai de uma mãe, que também tiveram seu pai e sua mãe, que também tiveram seu pai e sua mãe, aí vai a primeira, segunda, terceira, quarta, vai até lá as gerações, que eu nem sei até quando que vai, e vai passando. Isso é lei. Isso é lei, gente, é lei. Não vai mudar. Você está pensando que vai mudar só porque você quer? Não vai mudar. É lei. Então você tem que olhar o que está acontecendo, entender e falar: Senhor, entra aqui, ó. Esse negócio não está bom, isso está errado. Aqui tem uma doença que precisa de ser liberta, que vem da genética. Aqui tem um comportamento que precisa ser mudado, Senhor, que é um comportamento hereditário. Aqui tem um erro de conduta, que tem, gente, vamos ser realistas, tem erros de conduta dentro da nossa família. Tem más condutas, ou não tem na sua família, porque na minha tem. Tem más condutas, tem má administração da vida. Aí você vai enxergar e vai falar: Senhor, olha aqui, ó, entra aqui, que tem um erro gravíssimo de conduta de família. É a lei. O Senhor está esperando que você coloque para Ele. Quando você coloca, Ele vai entrar e vai mudar aquilo ali. Mas você precisa colocar, porque Ele falou isso aqui, ó. Eis que estou à porta. Você quer? Você abre. E eu repreendo e educo, e ensino. Aí Ele vem com a libertação e com a mudança. Porque senão você vai ficar fazendo um monte de oração e não vai mudar nada. Porque você não entendeu o que está acontecendo. E aí o Senhor dá um refrigério lá, dá um alívio e tal, e Ele dá também. Então eu vejo que essas pessoas que ficam buscando assim, só oração, né? Vai aqui, vai ali, consegue, mas não completamente, ela consegue só em parte. E não vai ter a libertação, porque eu preciso entender. Aí quando eu entendo, eu abro a porta e falo: Senhor, ó, essa pessoa aqui da minha família tem um mau comportamento, Senhor. Não estou falando mal dela, não precisa falar para os outros, mas reconheça. Não precisa sair falando: ó, essa pessoa da minha família tem um mau comportamento, não precisa falar. Mas reconheça diante de Deus. Abre a porta: Senhor, entra aqui, Senhor, que precisa de arrumação, precisa de libertação, precisa de alterar essa situação. E só o Senhor, porque é isso que Ele fala. Só Ele poderia vir e mudar as coisas. Aí, e isso é interessante, ó, que antes, estou indo de trás para frente, né? No versículo 18, ele fala assim: aconselho-te a comprar de mim ouro purificado no fogo para que enriqueças, vestes brancas para que te cubras e não apareça a vergonha de tua nudez. E olha aqui, ó, e um colírio para que unjas teus olhos e possas enxergar. É isso que nós precisamos. Nós precisamos do colírio, porque é muito difícil enxergar. Primeiro que você já nasceu naquela família, você já aprendeu tudo daquele jeito, já tem a hereditariedade que você carrega. Então você não enxerga. Não, nós estamos certos, minha família está certa. Quem não pensa isso? Todo mundo pensa isso, né? Minha família está certa, nós estamos certos, porque você já nasceu ali. Então você não enxerga. Você precisa de um colírio para abrir os teus olhos e falar assim: ó, não é assim, é de outro jeito. E o Senhor dá essa orientação. Ele fala assim: aconselho-te que compres um colírio
para ungir teus olhos, olha só, e enxergar melhor. Então, eu fui adquirindo assim na experiência, porque na verdade não acho que ninguém ensina nada para gente, na experiência de falar assim, Senhor, me ajuda a enxergar. Eu não estou entendendo. Na maioria das coisas, tá? Eu não estou entendendo, Senhor. Não estou entendendo o que está acontecendo. Me ajuda a enxergar. Abre meus olhos. Me mostra, Senhor. Esclarece. Dá esse colírio, né? Nunca pedi o colírio, mas peço para enxergar. Mas a gente tem que pedir. Dá o colírio para eu enxergar, Senhor. Porque se eu enxergar, aí eu vou abrir a porta, chamar o Senhor para arrumar a coisa certa que precisa arrumar. Senão eu vou ficar sofrendo e não vou ter recuperação das coisas. Porque nós temos uma história para recuperar. Porque enquanto você está vivo, você tem a história da sua família para recuperar. Não pense que chega lá no fim, você já vai direto para Jerusalém Celeste e o Senhor não vai falar assim, ué, mas o que você fez ali? Como que você administrou essa sua vida aí? Como que você fez? Vai ter, porque a palavra também fala que nós, assim, após a morte, está lá, acho que em Hebreus, assim que morrer, vai para o juízo. O que é o juízo? O juiz. Né? É o juiz, não é? Vai para o juízo. O que é? Se apresentar no juiz. Aí o juiz vai falar, ué, o que você fez com isso, com isso, com isso? Nós vamos ter que responder. Então é melhor que a gente enxergue agora, antes, quanto antes, para que eu conserte na terra e que também daí no dia do juízo eu falo, não, mas eu fiz isso e eu fui e entendi e fiz tal coisa. Nós vamos ter que ter argumento, não é assim diante do juiz? Você não tem que ter argumento, né, do que você fez lá do juiz, se você tiver um processo. Se tiver um monte de processo para nós lá, diante do juiz, pode ser que tenha um monte, eu vou ter que ter uma resposta. Então eu preciso desse esclarecimento. Põe a mão nos teus olhos, fecha os olhos, põe a mão nos teus olhos, nesse momento. E pede para o anjo do Senhor colocar um colírio nos teus olhos. Porque você precisa de um colírio que limpe a tua visão. Um colírio do céu para que você veja. Um colírio que venha de Deus. Para que você enxergue com clareza. Senhor, nós precisamos enxergar com clareza a nossa casa. Para ela ser construída na rocha, eu preciso enxergar o que tem que arrumar, o que tem que fazer, o que tem que tirar, o que tem que colocar, como é que tem que conduzir, Senhor, as coisas. Eu preciso de uma visão renovada do Teu Espírito Santo, Senhor. Eu preciso desse colírio para os meus olhos, Senhor, para que eu enxergue as coisas com clareza, Senhor. Peço essa graça, Senhor. Sabendo disso, depois a parte anterior, ela fala do perigo de nos tornarmos mornos, né? Que ele fala antes aqui. Assim, porque és morno, nem frio, nem quente, estou para te vomitar de minha boca. Pedir para o Senhor não deixar a gente ficar morno, porque é um perigo que nós corremos. Mesmo na renovação, mesmo sendo pessoas que rezam, você também pode ficar morno. Senhor, livra-nos da mornidão, Senhor. Eu não quero me tornar morna, Senhor Jesus. Não quero me tornar uma pessoa que não tem fé expectante, uma fé transformadora. Eu não quero ser uma pessoa que vive nesse mundo de uma maneira morna e que não muda nada, Senhor. Eu não quero isso. Eu peço a mudança, Senhor. Eu peço que eu entenda o que é a Jerusalém Celeste e o que eu tenho que rezar para mudar as coisas aqui, Senhor. Eu não quero ser uma pessoa morna. E veja que o Senhor fala isso e Ele dá a escolha para a pessoa, né? Você vê como que o Senhor é? Ele nunca obriga. Ele dá a escolha para a pessoa. Eu te aconselho. Olha só como é que o Senhor é maravilhoso e bonzinho, né? Ele não fala assim, você tem que fazer isso. Não, ele fala, eu te aconselho. Te aconselho a mudar. Eu te aconselho a enxergar melhor.
Eu te aconselho, se você não está enxergando, compra um colírio. Eu te aconselho a mudar os seus entendimentos da vida, né? Porque é assim que ele fala, muda tuas vestes, muda quer ver? Ele fala assim, antes ele fala assim, aconselho que você mude de morno, né? Saia disso, ou fique frio ou fique quente. Aí ele fala das vestes, né? Aconselho-te a tomar vestes brancas. Então ele fala assim, muda esse jeito que você está vivendo, aprende, entenda e muda. E tem que ser de dentro para fora, né? Porque de fora para dentro, com regras e leis, é o que a gente já tem, né? Não tem? A gente já tem as regras e leis. Não precisa de mais nenhuma. Não precisa inventar regra, porque já tem um monte na igreja de regras e leis, tudo aquilo ali. Mas ele fala, ó, mais que isso, muda tuas vestes, muda, que sejam brancas, que não sejam... sei lá quais que forem, né? Nem frio nem quente, que não seja morno, seja frio ou quente. Você quer seguir esse caminho? Pode seguir o caminho do erro. O caminho dissimulado pode seguir. Você vê que ele não proíbe, porque senão ele falava assim, não seja frio. Não fala isso não. Ele falou seja frio ou seja quente. Você que sabe. Ele deixa as pessoas decidirem. Eu acho isso assim uma coisa que me faz pensar bastante, o quanto Jesus não obriga, quanto o Senhor não obriga as pessoas, Ele dá a decisão. E a gente tem que entender para tomar a decisão que a gente tem que tomar. E não ficar fingindo que é mais ou menos, que daí você vira um morno. Bom, essa é a palavra a primeira palavra que eu quero falar. A próxima, vamos pensar na outra, deixa eu ver o horário aqui. É em Mateus 11, 20. Vamos pegar lá. Mateus 11, 20. Ele fala assim. Então, na minha Bíblia aqui, que é de Jerusalém, fala assim, desgraça para as cidades às margens do lago. Então começou a verberar as cidades aonde havia feito a maior parte dos seus milagres, por não terem se arrependido. Aí ele fala, a gente conhece bem essa passagem, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidônia tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram, há muitos se teriam arrependido, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Mas eu vos digo, no dia do julgamento, haverá menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, por acaso te elevarás até o céu? Antes, até o inferno descerás. Porque se em Sodoma tivessem sido realizados os milagres que em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Mas eu vos digo que no dia do julgamento haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para vós. Então veja que o Senhor, ele vai, o que ele está mostrando para nós assim, ele não poderia ter perdoado essas cidades? Poderia ter perdoado, né? Poderia ter falado assim, não, tá bom, vocês erraram, mas tudo bem, vem aqui, que vocês também fizeram coisa boa, mas também não fizeram coisa ruim. As pessoas gostam muito de colocar Jesus desse jeito. Não, ele é muito rigoroso no seu julgamento. É isso que ele está falando. Lá no final do julgamento, ele vai ser rigoroso com o julgamento. Vai julgar conforme o que aquelas pessoas se decidiram. E veja que aqui ele fala também conforme a graça. Quanto mais graça que ele deu mais graça, ele também vai dizer, mas eu te dei tanta graça porque você não se converteu. Eu te abençoei tanto porque você não mudou.
eu escutei e respondi tua oração, por que você não mudou? Você voltou tudo ao mesmo padrão, né? Como ele fala, os porcos que voltam para a lama. Voltou para o mesmo lugar. Ele é rigoroso também, gente. Agora, não, no final. No julgamento final, no dia do juízo, quando acaba, conforme está lá em Hebreus, acabou, o dia que morrer, na mesma hora já está no julgamento. É sem chance. Sem chance. Do julgamento eu não sei o que vai acontecer, né? Para onde que vai, o que vai acontecer. Mas a palavra fala, no dia que morrer já está no julgamento. Já apresenta-se no julgamento na mesma hora. Então é muito importante a gente levar isso a sério na nossa vida, não levar não, a graça de Deus é maior. Tá bom? Tudo bem. A graça de Deus é grande, mas você precisa ter mudança, senão não adianta a graça. Sua casa tem a graça, mas ela precisa mudar muitas coisas. Sua casa, que eu falo, você mesmo, e às vezes a sua casa também, né? Sua família também. Você tem a graça, mas você precisa também ter, na sequência, a conversão. Tá vendo que ele fala, ó, se Sodoma, que foi destruída lá, tivesse escutado e se convertido, até hoje a cidade estaria lá. Então, aquele que escutar e mudar, ele vai ter a chance de continuar. Se não, ele vai seguir esse caminho errado, caminho errôneo, né? Vai continuar. Então, nós temos que levar muito a sério essas colocações que o Senhor vai nos fazendo, porque senão nós pegamos da Bíblia a misericórdia, o perdão e só usamos isso, mais nada, só isso que vai acontecer. Né? Ou pegamos só o castigo, nós também não podemos pegar só o castigo, mas nós temos que pegar as duas coisas e tomar uma postura. O que o Senhor espera de nós? Que tenha colírio por seus olhos e você enxergue, que você mude as suas vestes. Isso é postura. Isso é postura. Eu enxergo e eu tenho uma postura. Mudar as vestes é ter postura na vida. É não continuar disfarçado. É ter postura. Vamos fechar os olhos e vamos pedir a Deus que a gente consiga isso, porque não é fácil, não. Estou falando aqui, mas não é fácil, não. Eu tenho toda certeza que não é fácil, que é muito difícil. Senhor, Tu conheces as nossas vidas, Senhor, o nosso caminho, a nossa casa, a nossa construção. Mas agora que nós estamos escutando a Tua palavra de esclarecimento e sabemos que há uma grande responsabilidade, Senhor. A nossa responsabilidade aqui na terra, Senhor, de construção aqui na terra. A construção não é só no céu, a construção é aqui na terra, Senhor. Então é preciso que eu entenda e que eu mude as minhas vestes, Senhor. Que eu troque por vestes brancas, por vestes limpas diante de Ti, Senhor. Para que eu consiga chegar lá na Jerusalém celeste e sentar contigo, como diz ali no Apocalipse, e sentar do seu lado e ficar na tua presença. Eu preciso de arrumar as minhas vestes, Senhor, de arrumar a minha casa, de reconstruir, quebrar às vezes coisas que precisam ser quebradas, Senhor. Mudar coisas que precisam ser mudadas, fazer uma organização na bagunça que é a nossa casa, Senhor. Porque nós vamos vivendo na bagunça, porque não sabemos o que fazer e vai ficando uma bagunça, Senhor. Precisamos organizar, Senhor, a nossa casa, porque senão nós não conseguiremos chegar lá e estar contigo, Senhor. Não sabemos aonde estaremos, mas não poderemos, porque o Senhor não pode aceitar aquele que não está de vestes brancas. O Senhor não aceita, não entra na festa. Então, Senhor, dá-nos essa graça, Senhor Jesus. Dá-nos esse entendimento, Senhor.